Oi, eu sou a Lavis e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do meu podcast A Vida é Arte. E dessa vez eu quero falar sobre deixar ir. Só que antes, vou falar uma coisinha. Se vocês acharem que eu tô com uma carinha assim, vocês do videocast, se vocês acharem que eu tô com uma carinha assim, meio pálida, sei lá, ou meio vermelho talvez, é porque eu tô passando por crises de cólica no momento. E essas crises de cólica me deixam com febre de vez em quando. Enfim, eu fico com a cara meio assim, meio acabada. Mas enfim, o que importa é o assunto do podcast. Vamos voltar ao assunto. Queria falar sobre deixar ir. Porque eu andei lendo um livro recentemente. Ai meu Deus, eu voltei a ler, que incrível, olha só. Mas enfim, eu voltei a ler um livro recentemente e nele falava de um cara que eu vou explicar depois. Mas enfim, sobre deixar ir. O que eu quero falar sobre isso primeiramente? Sobre deixar ir, a gente precisa deixar pessoas e coisas saírem da nossa vida quando não é mais o momento, quando não tá mais fazendo sentido. Por quê? Porque se a gente não faz isso, a gente tá sendo egoísta, a gente tá com o nosso ego ferido e a gente tenta se proteger, se apegando àquela pessoa, àquela coisa, e isso não tá certo, porque você tá pensando só em si mesmo. Você não tá tipo, eu quero ficar com essa pessoa, eu vou lutar por essa pessoa, não vou deixar ela sair desse relacionamento porque nós dois queremos. E por mais que você sinta que a pessoa sinta isso também, que ela quer também, só que ela tá confusa, não sei o que. Não. As pessoas, quando precisam sair de um determinado relacionamento, sair de uma determinada situação, elas saem, entendeu? Não tem o que você possa fazer. Por mais que você se esperneie, por mais que você fique chateado, por mais que você peça, por favor, que não aconteça isso, por mais que você jogue praga na pessoa, não tem jeito. Você tem que deixar as pessoas irem. Porque se você tá, tipo, pensando só, eu não posso deixar essa pessoa ir porque eu ficaria muito mal, ou, tipo, porque eu não ia conseguir lidar, porque ela é uma pessoa muito importante pra mim, porque eu. Entendeu? Quando você analisa uma questão pensando assim, você tá pensando no quê? Em você mesmo ou no conjunto? Entendeu? Porque você tem que sim pensar em si mesmo para não se meter em furada, mas ao mesmo tempo você também tem que ter a empatia de pensar assim, essa pessoa não quer mais estar comigo. Eu não vou privar ela de sair da minha vida, entendeu? Por mais bobo que possa parecer falar dessa forma, mas é porque tô fazendo esse videocast, podcast, por causa de uma coisa que eu li no livro do Paulo Coelho. Brida, inclusive, leiam, muito bom. Depois eu vou gravar um vídeo falando sobre ele. Mas enfim, a gente não pode se prender às pessoas e nem às coisas. Porque assim, você tem que ser muito centrado no que você deseja. Porque, tipo assim, por mais que você não saiba o que você deseja, você tem que ser centrado no que você quer pra sua vida. Porque quando você tem um foco em específico, tipo assim, sei lá, quero fazer faculdade tal. Você tem esse foco. Tudo que acontecer em torno disso, você vai falar, beleza, meu foco é esse. Se não foi nessa tentativa, vai ser em outra, vai ser em outra, vai ser em outra. Enfim, mas você tem que se manter centrado para você ser decidido com suas coisas, sabe? Para você... Desculpa, eu esbarrei no microfone, viu esbarrando. Enfim, você tem que ser uma pessoa decidida para as pessoas não pisarem em você, entendeu? E eu falo isso por experiência própria. Porque eu já fui a pessoa que não sabia falar não. Já fui a pessoa que, tipo, parecia que não sabia o que queria da vida e depois eu mudei, entendeu? Tipo, quando você vê uma situação se repetindo muito e você continua nessa, você vai entender que não tem nada que você faça que vai mudar, sabe? Tipo, você tem que mudar as coisas se você quer mudanças na sua vida. E foi o que eu fiz. Eu parei de falar sim pra todo mundo. Eu comecei a falar não. Tipo, não pra todo mundo assim, mas tipo,
Falar não quando eu queria falar não, sabe? Tipo, porque às vezes eu sentia vontade de falar não e eu não falava, porque eu ficava assim, ai, mas tadinha da pessoa e tal, não sei o quê. E eu? E eu? Quem é que vai ter dó de mim, se não vai ser eu? Entendeu? Tipo, a gente tem que pensar em si mesmo de vez em quando. Tipo assim, não sempre pra não ter aquela questão do ego, mas assim, de vez em quando a gente tem que olhar pra si mesmo e falar assim, eu tô colocando a mesma régua que eu coloquei nessa pessoa em mim mesmo? Entendeu? Tipo assim, se a pessoa quisesse falar não pra mim e eu recebesse o não, e aí? Entendeu? Então, tipo, isso não é uma questão de, tipo, você pensar se você vai falar não ou sim pra uma pessoa. Você pode sentir o que você quiser, entendeu? Ninguém vai te privar de sentir vontade de falar não, sentir vontade de falar sim. O importante é você estar confortável com isso. E é importante saber falar não, porque no momento que você fala sim pra todo mundo, as pessoas vão pisar em você. As pessoas vão te usar, as pessoas vão se aproveitar de você e você vai ficar tipo, ai, eu não sei por que eu sou tão bonzinho para as pessoas, não sei o que, enfim. E você não é bonzinho consigo mesmo. Então não faz sentido. É claro que você vai se decepcionar na sua vida, claro. Porque se você não é bonzinho com você mesmo, mas você é com os outros, quem é que vai virar e falar pra você assim, ai, mas eu vou ser boazinho com você porque você fala assim pra todo mundo. Não é assim que funciona o universo, sabe? Enfim, uma coisa muito importante em relacionamento, seja com pessoas ou com coisas, é a gente saber falar não, a gente saber ouvir não e a gente saber ouvir o nosso próprio não, entendeu? Então, tipo, eu já expliquei porque que é importante a gente saber falar não, porque senão as pessoas vão começar a usar a gente. Outra coisa, você saber ouvir o não. É importante você saber ouvir o não para você não ser aquela pessoa mimada que nunca ouviu um não na vida e quando recebe um não fica desesperado, faz um show e tipo, cara, tudo bem que tem muito da criação que influencia e tal, mas assim, olha pra si mesmo. Se você é o tipo de pessoa que nunca recebeu um não na sua vida, então você é uma pessoa mimada. Sinto muito em te informar. Por quê? É importante você saber ouvir não, porque se você tem tudo na mão, desde sempre, você vai ter que entender que quando você sair da sua casa não vai ser assim. Quando você sair do seu espaço não vai ser assim. Por mais que você tenha sido criado dessa forma, você não pode generalizar e falar assim, o mundo tem que girar ao meu redor. Se eu falar assim, estende um tapete pra mim pra eu desfilar, a pessoa vai ter que estender. E se ela não estender, a pessoa é babaca. Não faz sentido. Não faz sentido. Tipo assim, por mais que a visão dessas pessoas seja totalmente distorcida por causa dessa criação, por causa desse estilo de vida, vocês têm que entender que nem tudo na vida a gente vai receber um sim. Muito pelo contrário, a gente vai receber muitos nãos. Tipo, muitos nãos, sabe? E entender isso e, tipo, aceitar de verdade, tipo, não ficar de mal com a pessoa porque a pessoa falou não. Cara, isso é uma coisa muito importante, entendeu? Tudo bem que é chato receber não das pessoas. Tudo bem que ninguém gosta de receber um não. Mas assim, é importante a gente entender, porque se fosse a gente no lugar da pessoa e a gente não quisesse fazer tal coisa, a gente ia querer que a outra pessoa reagisse de uma forma tranquila, de boa, que ela falasse assim, tudo bem. Se você não quer, ok, beleza, tá no seu direito. E, tipo assim, a gente tem que entender que a gente tem direito de falar não, a gente tem direito de não querer as coisas. Por mais que a gente pense assim, ai, mas eu não quero magoar fulano, ou tipo, ai, mas eu não quero largar isso, entendeu? Tipo, por mais que a gente arranje um monte de desculpas pra falar sim pra tudo, a gente tem que dar importância pro não. Falar não é muito importante. E ouvir não de si mesmo também. Tipo assim, vamos supor, hábitos negativos. Se, sei lá, eu tenho um hábito negativo de comer muita besteira. E aí eu vou no médico e ele fala assim: ah, seus exames não estão muito bons, você tem que começar a comer saudável. Eu tenho que começar a falar não pra mim mesma toda vez que eu sentir vontade de fazer isso, de comer uma besteira. Porque senão eu vou só lascar com a minha saúde, entendeu?
Então, tipo, isso é só um exemplo, mas assim, por exemplo, outro exemplo aqui, porque seja mais relacionável. Se você se questiona sobre uma pessoa na sua vida, tipo assim, por que essa pessoa tá na minha vida? Por causa disso, disso, daquilo. Ai, mas essa pessoa fez tal e tal coisa. Eu não me sinto mais confortável com essa pessoa não tá mais fazendo sentido na minha vida. Será que essa pessoa deveria continuar na minha vida? E se a resposta for não, então você tem que aceitar esse não. Entendeu? Então, tipo, se você não sente que tá num relacionamento que você merece, sai dele. Tipo assim, eu sei que não é tão simples falando do que fazendo, eu sei. Mas assim, é importante você também escutar seus próprios nãos. Porque se você não escuta seu próprio não, você só fica se metendo em lugares que vão só te fazer piorar, sabe? Porque quanto mais você nega suas necessidades, as suas vontades e os seus sentimentos, quanto mais você nega, pior vai ficando, porque você vai reprimindo aquilo tudo e vai transformar em alguma coisa tipo raiva, ou tipo, você vai surtar em algum momento. Algum momento a bola de neve vai bater em algum lugar e vai explodir. Não tem jeito. É a lei da vida, acontece. Entendeu? Então, assim, você tem que aprender a falar não, a ouvir não e a aceitar o seu próprio não. O não na sua cabeça quando você está refletindo sobre alguma coisa. Enfim. Eu falo sobre coisas e sobre pessoas, só que engloba tudo, sabe? Isso eu posso falar, tipo assim, tem uma coisa que eu gosto muito de fazer, só que não tá dando pra fazer. Vou continuar tentando porque eu não quero perder essa coisa da minha vida? Não. Só respira fundo, fala, não tá rolando agora. E em outro momento vai rolar. Por exemplo, relacionamento com leitura. Eu tive um grande momento esse ano. Um grande momento mesmo, quase o ano inteiro, tá? Que eu não tava conseguindo ler com a frequência que eu gostava. Tipo, eu gosto de ler muitos livros, um atrás do outro, sabe? Tipo, eu terminei 3 livros em uma semana. E, tipo, cara, isso pra mim é tudo. Isso pra mim é vida. Eu tô me sentindo melhor agora. Mas antes eu tava, tipo, enrolada há muito tempo num livro só, tá? Então, tipo, cara, eu aceitei que não era mais o meu momento, não era o momento que eu ia conseguir, e tipo, eu fiquei muito tempo sem ler, sem contar esse livro que eu tava tentando terminar. Muito tempo sem ler. Tipo assim, eu falei, cara, eu não tô com cabeça pra isso, eu não vou me esforçar assim, porque uma coisa é você se esforçar quando você quer muito terminar um livro no mesmo dia, porque você tá gostando dele. Outra coisa é você se esforçar porque você tá doido pra terminar um livro que você não aguenta mais, tanto que esse livro tá durando. Entendeu? Então, quando você chega nesse ponto, num relacionamento com alguma coisa que você gosta de fazer, então você tem que se afastar disso. Pode ser por um tempo, pode ser para sempre, isso vai de você, sabe? Mas assim, você precisa se afastar de situações que não estão te fazendo bem, que não estão sendo agradáveis para você. Porque hobbies nada mais é do que coisas terapêuticas que a gente faz, que faz a gente feliz, entendeu? Então, se eu sou uma pessoa tão feliz hoje e tão bem resolvida com as coisas que eu sinto, é justamente porque eu me apeguei a uma coisa que me fazia bem, enquanto eu não tinha o tratamento ideal para mim, que no caso é uma terapia. Então, tipo, isso era a coisa mais importante para mim. Então, nos momentos que eu não tô bem, eu também não vou me esforçar para fazer alguma coisa que eu gosto, para eu não colocar toda a carga negativa que eu tô no momento naquela coisa. Porque aí eu vou odiar o que eu tô fazendo. Não vai ser mais uma coisa que me faz feliz, que me faz sair da minha própria cabeça, que me faz conhecer vários mundos. Ler é uma coisa incrível, entendeu? Mas assim, é importante, eu vou falar isso em todo episódio, é importante a gente saber balancear quando que é o momento que a gente faz isso. Mas eu só queria dar esse exemplo gigantesco, queria dar esse grande parênteses no caso, só porque eu queria explicar uma situação que é uma coisa que a gente tem que saber falar não e ouvir não, e entender quando é o momento, entendeu? Então, tipo assim, por mais que eu esteja falando mais de pessoas do que de coisas, também coisas a gente tem que saber falar não, entendeu? Tipo, quero fazer aquela coisa? Não quero, não tô com cabeça, não faz, entendeu?
apenas. No livro Brida, tem um cara que ele demora muito para chegar à conclusão de que ele não pode prender nenhuma das parceiras dele num relacionamento com ele, porque ele teve parceiras ao longo da vida, certo? O que acontece? Ele queria muito viver um amor, o amor da vida, sabe? Ele queria muito isso, era um sonho dele, e tipo, ele queria isso, só que no que ele teve a oportunidade de talvez construir alguma coisa, por mais que não fosse o amor da vida e ele sabia, na oportunidade que ele teve, ele estragou tudo. Por quê? Porque ele não aceitou quando a mulher não queria ficar mais com ele, quando a mulher estava interessada em outra pessoa. Então, tipo assim, isso é uma coisa complicada, porque, tipo, por mais que você, nessa situação de relacionamento, não sério, tá? Não estamos falando de relacionamento sério. Quando você entra num relacionamento casualmente com uma pessoa, e aí essa pessoa fica com você durante um tempo e depois ela pega e não quer mais ficar porque ela gostou de outra pessoa. Eu sei que é chato estar na situação do cara, mas assim, ainda assim você não tem que prender ninguém. Você não tem que prender ninguém a você. Você tem que deixar as pessoas irem e serem livres. Porque se você tá prendendo alguém a você, você só tá pensando em você. Você não tá pensando na pessoa, você não tá pensando, essa pessoa não tá feliz comigo, ela tem que estar com outra pessoa. Se a pessoa não tá feliz, se a pessoa quer sair do relacionamento, se a pessoa quer ficar com outra pessoa, se a pessoa... Enfim, inúmeros motivos. Se a pessoa não quer mais estar lá, não tem nada que você possa fazer. Entendeu? Eu já tive relacionamentos na minha vida, e em todos os relacionamentos, quando chegavam ao fim, se fosse por mim ou pela pessoa, vamos supor, a pessoa chegava para terminar comigo, eu chegava na pessoa e falava assim, tem certeza? A pessoa falava sim, aí eu, beleza. Pronto, acabou, saí da vida da pessoa. E tipo assim, não saí com ressentimento, não saí falando mal da pessoa, eu só saí. E tipo assim, eu pergunto pra pessoa se a pessoa tem certeza, porque pra mim, isso é uma coisa que é um fim. Não é o fim de um relacionamento romântico. Pode ser um fim eterno. Tipo assim, em que sentido que eu quero falar? Quando acontece isso, eu saio da vida da pessoa, sumo, entendeu? Então, tipo, eu não vou ficar tentando com a pessoa. Eu não vou voltar com a pessoa se a pessoa me pedir pra voltar. Se a pessoa me disse sim quando eu perguntei se ela tinha certeza, pra mim acabou aí, entendeu? Então não tem segunda chance, não tem volta pra mim. Tipo, eu sou uma pessoa muito decidida. Se a pessoa olha na minha cara e fala não, eu falo beleza, e é isso, entendeu? Tipo, eu não vou ficar, ai, mas não pode ser assim, entendeu? Eu não sou essa pessoa, eu nunca fui essa pessoa. Sempre fui a pessoa. Tipo assim, sempre não. Eu nem sempre fui uma pessoa tão decidida. Mas, tipo, a partir do momento que eu me tornei decidida, eu sempre soube que resposta dar pra qualquer coisa que me oferecessem. Tipo, por exemplo, quer essa coisa? Eu falo não. Ou quer essa outra coisa? Eu falo sim. Eu sempre sou uma pessoa que eu sei o que eu quero. E eu não fico em dúvida, eu não fico falando sim pra todo mundo. Eu sou uma pessoa que eu sei muito bem o que eu quero. Eu tenho na minha cabeça, eu não consigo formular muito bem. Mas conforme os anos vão passando, eu vou formulando o que eu quero na minha cabeça e vai fazendo sentido. Então, tipo, eu acredito que essa questão de eu ser decidida foi o que me fez chegar tão longe. Porque a cada dia que passa eu tô sentindo que cada vez eu tô mais perto do que eu quero. Isso é um sentimento muito bom. Tipo assim, eu tô falando assim com muita esperança, mas ao mesmo tempo eu não tenho certeza de nada, porque o mundo é uma incógnita. Então, tipo, a gente não sabe. Sinceramente, a gente não sabe. Mas eu sinto, sabe? Eu sou uma pessoa muito do sentimento, porque não porque eu sou uma pessoa sentimental, apesar de eu ser, mas porque eu sinto muito as coisas, sabe? Eu sinto quando as coisas estão para acontecer. É uma coisa minha, não é de todo mundo.
Mas enfim. Eu esqueci o que eu tava falando. Ah, tá. Eu sou uma pessoa decidida. E isso me tirou de muitas coisas, sabe? Tipo, já aconteceu sim de eu terminar relacionamentos e as pessoas quererem voltar comigo. Eu falei assim, cara, tu disse que tinha certeza, tu disse que queria terminar, eu aceitei. E foi isso. Pra mim acabou ali, entendeu? Não tem. Ai, eu não sabia o que eu tava fazendo. Ai, eu me arrependi. Eu sempre pergunto, tem certeza? A pessoa fala sim, eu, beleza. É nóis, tamo junto, boa vida. Eu sou assim, entendeu? Então eu sou uma pessoa muito desapegada desde muito tempo. E é por isso que eu tô passando essa visão pra vocês, porque quando vocês são pessoas desapegadas, vocês se centram em o que é melhor pra mim e ao mesmo tempo você não quer só o melhor pra você. Você pensa assim, se aquela pessoa não tá feliz comigo, não vai ser eu que vou impedir a felicidade dessa pessoa. Então assim, é importante você ser dessa forma, desapegado dessa forma. Por quê? Porque você não prende ninguém a você. Ninguém é obrigado. Eu vou falar isso o vídeo inteiro. Ninguém é obrigado a ficar num relacionamento que não quer. Entendeu? Ninguém. E não deveria ser. Entendeu? Então, se você gosta muito de uma pessoa e essa pessoa não quer mais ficar com você, deixa essa pessoa ir. Deixa essa pessoa ir. Não precisa falar assim, se você for, você não volta mais, que não sei o quê. Não precisa, não precisa, tipo, não precisa jogar praga pros próximos relacionamentos, não precisa disso. Só sai desse relacionamento com a cabeça erguida. Você pode não ter sido a pessoa que quis que acabasse, mas isso não importa. O que importa é como você tá. Entendeu? Você pode estar mal, você pode estar mal mesmo, você pode chorar, pode viver seu sentimento, viva mesmo, sabe? Mas saia de cabeça erguida. Saia pensando assim, isso vai passar, por mais que no momento não pareça, vai passar. E o que eu preciso agora é viver tudo que eu tenho para viver de sofrência desse relacionamento. Então, quando você sai de um relacionamento, sofre mesmo. É esse conselho que eu passo. Sofre mesmo pelo relacionamento, porque você tem que passar por esse processo de luto, porque você só vai superar se você sentir tudo que você tem para sentir até você esgotar o sentimento que tinha dentro de você, e aí você se sente renovado, entendeu? Então, assim, é importante a gente deixar as pessoas livres. E a gente encontra a felicidade depois disso apenas sozinhos. Ou, tipo, a gente encontra pessoas que nos fazem feliz. Tipo assim, eu não sou a pessoa que vai te falar assim, coloque toda a sua felicidade numa pessoa. Eu acho isso muito errado, porque aí você vai criar um relacionamento de dependência com essa pessoa vai perceber a carga de dependência que tem e também vai acabar não se sentindo tão confortável no relacionamento com você. Porque se você coloca tanto peso em um relacionamento com uma pessoa, essa pessoa vai ficar com medo de sair desse relacionamento e às vezes pode acabar que essa pessoa queira fazer outras amizades, queira se afastar de você, meio que sem querer, porque não quer estar num relacionamento tão pesado que a pessoa colocou a felicidade dela no relacionamento. Então, se esse relacionamento acabar, a pessoa fica depressiva. Isso está errado. Você não tem que colocar sua felicidade, sua autoestima, seus sonhos em ninguém. Por mais que, às vezes, quando a gente está convivendo com um grupo de amigos, sei lá, ou você entra num relacionamento novo e ele tá durando, por mais que quando isso acontece, a gente começa a sonhar junto com essas pessoas, tipo, sonhar com essas pessoas ao nosso lado no futuro. Mas ninguém é obrigado. Ninguém é obrigado. É aquela coisa, ninguém é obrigado a seguir suas expectativas. Suas expectativas são só suas. E ninguém tem a ver com isso. Entendeu? Ninguém. Tipo, por mais que você queira muito que essas pessoas estejam na sua vida, ninguém
ninguém precisa seguir suas expectativas. E quanto mais cedo a gente entende isso, melhor fica de entender todas as outras coisas. Enfim, deixar ir é uma forma de construir uma coisa dentro de você, uma coisa muito grande, que é um entendimento de que você não precisa de ninguém, você não precisa de nada para ser feliz, você só precisa ter você mesmo dentro de você, entendeu? Então, assim, você não pode prender ninguém na sua vida, e quando você entende isso e deixa as pessoas irem, vocês entendem que vocês deixaram não só a pessoa ir, mas a angústia que você sentia com aquela pessoa na sua vida, por essa pessoa não estar feliz, por essa pessoa não estar mais tão bem ao seu lado, você deixa aquela angústia ir junto. Porque você vai sentir saudade da pessoa, você vai sentir vontade de que essa pessoa volte, que se arrependa e tal, não sei o quê. Mas você deixa a angústia aí. E você fica, tipo assim, de primeiro momento você pode ficar triste e tal, mas isso vai passar. Entendeu? Isso se você fosse comparar com o relacionamento com aquela pessoa que você sabe que a pessoa não quer mais estar com você. Só que você continua com ela porque a pessoa também não sai, porque tem medo de magoar você. Então imagina que situação. Tipo, vocês vivem angustiados juntos, porque, tipo, você simplesmente se prendeu naquele relacionamento e aquela pessoa se prendeu por sua causa. Entendeu? Tudo bem que ninguém faz nada por ninguém, mas entende aqui o exemplo que eu tô dando. Imagina o tanto de angústia que vocês iam sentir juntos. Olha que relacionamento terrível. Por mais que você goste muito da pessoa, vocês iam estragar o relacionamento de vocês continuando juntos. Então, tipo assim, as pessoas ficam na nossa vida o tempo exato que elas têm que ficar. É isso que eu digo pra vocês. O tempo exato, nem um minuto a mais, nem um minuto a menos. O tempo exato. E quando elas saem, elas saem. Não tem o que você faça. Elas só saem. E você vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Vai se espernear igual uma criança? Compra saguadinho pra mim. Que isso, cara? Não, não tá certo. E tipo, pra mim, vale mais a pena terminar o relacionamento do jeito que tava, enquanto ainda tava de boa, do que terminar um relacionamento completamente desgastado, completamente traumatizado, completamente angustiado, porque ambos estavam adiando o fim. É importante ter alguém que chegue e fale assim, não quero mais. Entendeu? Quando é pra acabar, alguém vai chegar e vai falar, não quero mais. E tipo, por mais que tem gente que fala, ai, se é pra ser, vai ser. É um pouco disso, mas ao mesmo tempo não, porque pode ser que não faça sentido mais naquele momento e, tipo, as pessoas podem voltar a se encontrar no futuro, ficarem juntas. Pode acontecer tanta coisa, a gente se limita tanto, assim, na nossa cabeça, pensando assim, nossa, um relacionamento que eu tive, eu fiquei com a pessoa, a gente terminou e tal. A pessoa tentou voltar e eu não quis. Beleza, tá no seu direito, mas assim, pode acontecer das pessoas voltarem umas para as outras e fazer sentido de novo. Só que se não faz sentido para você, por que que você vai querer que alguém fique na sua vida sendo que não faz mais sentido para ela? Entendeu? Tipo assim, claro que ninguém pensa da mesma forma, ninguém vive do mesmo jeito, mas é importante a gente ter a empatia de entender que, tipo assim, eu não vou querer pra alguém uma coisa que eu não quero pra mim. Entendeu? Se a gente já é esse ser que é totalmente egocêntrico, que pensa tanto em si, então por que que a gente não expande isso de um jeito que fique menos problemático? Já que você pensa tanto em você mesmo, pense em você mesmo se você fosse fazer alguma coisa questionável para outra pessoa. Entendeu? Pensa assim, eu gostaria de uma pessoa me querendo me prender num relacionamento só porque aquela pessoa não quer que eu saia do relacionamento? Claro que não, ninguém ia gostar disso. Então por que que você faz isso? Então, é aquela coisa. É o que eu falo.
Por mais que doa deixar as pessoas, por mais que doa, é importante a gente deixar e viver, sabe? A gente constrói mais coisas saudáveis dentro da gente quando a gente deixa as pessoas irem, quando a gente é desapegado. Porque quem é desapegado entende que quando quando uma coisa ficar na sua vida depois de tanto tempo, você vai entender que é porque aquela pessoa ou aquela coisa queria. Foi porque aquela pessoa quis. Não foi porque você forçou, não foi porque você prendeu aquela pessoa naquele relacionamento, não foi porque você criou uma dependência emocional naquele relacionamento, não foi. Foi só porque foi um relacionamento saudável, construído de uma forma saudável, em que vocês construíram tudo da forma que era para ser. E eu falo assim, era para ser, no sentido de, tipo, a melhor forma possível. Tipo assim, eu tenho exemplos de relacionamentos na minha vida que, tipo, são anos com a mesma pessoa, eu vendo a mesma pessoa, conversando com a mesma pessoa. E, tipo, anos. E a gente se dá super bem. Super bem. A gente nunca nem brigou, pra vocês terem noção. Tipo assim, foi tudo da forma que tinha pra ser. Da forma que era pra ser. Então, assim, é muito mais confortável pra mim, pelo menos, saber que as pessoas que estão na minha vida, elas estão porque elas querem. E não porque eu quis que elas estivessem. Por mais que eu quero sim, mas não foi só porque eu quis, foi porque a pessoa também quis. Isso pra mim é um negócio assim que chega a dar vontade de respirar fundo, sabe? É uma coisa muito gratificante você ter pessoas na sua vida que estão lá porque querem estar com você, porque valorizam você, porque querem estar com você, porque não querem perder você. Entendeu? Então olha que mágico construir um relacionamento dessa forma. Por que você vai querer construir um relacionamento que a pessoa não quer ficar e você quer que a pessoa fique? Tipo assim, eu já fiz isso na minha vida uma vez e eu fiquei assim, cara, tipo, depois que eu saí desse ciclo, eu fiquei tipo, cara, o que eu tava fazendo? Tipo assim, não fazia sentido, sabe? Eu já fui a pessoa do outro lado dessa situação e, tipo, eu vejo o quanto que eu tava errada em continuar, mas, tipo, é uma situação um pouco diferente, mas ainda assim era eu lá atrás. Então tá errado, não tá legal, entendeu? Então, assim, é basicamente isso. A gente tem que saber o quanto que as coisas fazem sentido. Se elas não fazem mais sentido, isso só vai puxar a gente para baixo. Por mais que a gente queira muito ter pessoas na nossa vida, por mais que a gente queira se relacionar com pessoas, a gente só vai se a gente só vai se sabotar quando a gente tenta forçar as coisas. Toda coisa que é forçada não dura, entendeu? Uma hora ou outra vai chegar a verdade. Mentira tem perna curta. Vocês sabem. Vocês sabem. Pois é. Enfim. Não forcem as coisas. Deixe acontecer, sabe? Tipo, se aconteceu de, tipo, chegar ao fim de um ciclo da sua vida, só aceita. Entendeu? Pode sofrer por isso. Você, não tô falando pra você aceitar e ficar de boa. Claro que ninguém vai ficar de boa, todo mundo tem sentimento. E você pode viver seu sentimento. Eu tô te falando aqui de coração, viva seu sentimento. Viva seu momento de luto por aquilo. A gente sente luto por tudo que a gente perde. A gente pensa que é só por pessoas, mas é por tudo. Tô gravando um vídeo, senhora. Deu pau? Não. Não? Tá gravando? Tô. Senhora? Oi? A gente sente luto por tudo que a gente perde na nossa vida. Seja uma situação que você não vive mais, seja um momento de vida que você não tá mais, seja, sei lá, uma coisa que você não consegue mais fazer, seja uma pessoa que não tá mais na sua vida porque essa pessoa não quer mais estar. A gente sente luto por tudo. A gente pensa que é só por pessoas que não estão mais com a gente nesse plano físico, mas não é. A gente sente luto por tudo.
Então a gente tem que viver o nosso luto por tudo. A gente tem que sofrer quando a gente tá sentindo a vontade de viver aquilo, de sofrer. A gente tá sentindo aquela vontade de chorar, chora, entendeu? Viva seu sentimento de verdade. Só assim você vai chegar no final e falar assim, cara, eu vivi o que eu tinha pra viver, eu superei e tá tudo bem. Só assim. Porque, tipo, não adianta você querer superar as coisas antes de viver. Como é que eu vou superar, sei lá, um fim de uma amizade se eu não sofri por aquela amizade quando eu quis sofrer por aquela amizade? Entendeu? Então, tipo, a gente fica reprimindo o sentimento, achando que é o certo, que você tem que dar uma de superado e tal, não sei o quê. É muito melhor você viver seu sentimento no off e depois voltar ao normal, superado de verdade. Entendeu? Tem muita gente que se faz de superado e depois tá chorando. No off tá chorando. E não é certo isso, cara. Você tem que viver esse sentimento. Porque, tipo, por mais que a gente tenha as nossas máscaras sociais pra gente estar em sociedade, a gente não pode fazer isso com a gente mesmo, porque a gente só tá se sabotando. E isso não é uma coisa boa. Então, para você lidar melhor com os seus sentimentos sobre deixar pessoas irem, você tem que viver. Só vive, entendeu? Vive o que você tem pra viver. Se você quiser chorar uma semana, chora. Se você quiser chorar um mês, chora. Viva. O importante é você só viver e depois seguir em frente. Porque em um momento vai esgotar o estoque de lágrimas. E aí você tem que seguir em frente. Tipo assim, outra coisa. Se vocês estão vivendo esse momento de sofrer, não fica correndo atrás da pessoa. Deixa a pessoa, entendeu? Tipo assim, eu falo porque eu sei que não é legal, entendeu? Eu já estive dos dois lados da moeda. Não é legal. Não é legal mesmo. Você nunca vai esperar se você ficar correndo atrás da pessoa também. Então, tipo, se desprende daquilo, daquela pessoa, de tudo vinculado àquela pessoa e vai viver o seu momento. Vai voltar a descobrir quem você é sem aquela pessoa. Vai, entendeu? Viver seu sentimento. Se for preciso passar um tempo afastado da rede social, afasta. Deixa de seguir a pessoa, sei lá, faz o que você se sentir confortável pra você não ficar se lembrando de tudo aquilo, sabe? Outra coisa, você não pode prender ninguém a você. Eu sei que eu tô falando isso repetidamente durante o vídeo, mas enfim. Você não pode prender ninguém a você, você não pode fazer ninguém gostar de você, você não pode fazer ninguém amar você, você não pode fazer ninguém ser seu amigo, você não pode fazer ninguém ser seu ficante, você não pode fazer ninguém ser seu namorado. A única coisa que você pode fazer é ser uma pessoa respeitosa com aquela pessoa e demonstrar seus sentimentos. Aí, o que acontecer a partir disso é da pessoa. E eu não tô falando pra você, ser uma pessoa legal e aí a pessoa é obrigada a demonstrar de volta. A pessoa não é obrigada a nada. Tipo assim, tira essa visão de nice guy, nice girl da sua cabeça. Você ser legal com alguém é só o mínimo que a sociedade cobra de uma pessoa. O mínimo, entendeu? O mínimo. Você ser gentil com as pessoas, você ser respeitoso. Só isso. Isso é o mínimo que você tem que fazer como ser humano em sociedade. Entendeu? Então, se você fez o mínimo, não cobre o máximo daquela pessoa. Não cobre uma coisa que nunca foi deixado claro por você. E por mais que você trate bem, deixa claro o que você quer, não tá certo. Não tá certo. Não é assim que funciona. As pessoas não são simples como vocês pensam na cabecinha de vocês, que é tipo, Ai, vou tratar bem essa pessoa, agora essa pessoa quer ficar comigo. sinceramente, sério, não é assim que funciona. Não é só tratar bem. Não é só tratar bem. Você tem que construir um relacionamento, por mais que seja um relacionamento casual, sem ser sério, por mais que seja um relacionamento desses, você tem que construir. Não é só tratar bem, não é só falar, oi, tudo bem, vamos. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona.
E é importante você entender que você não pode fazer ninguém gostar de você, ninguém namorar com você, ninguém ser preso a você. E quando você entende isso, dá um desesperozinho? Talvez não. Para algumas pessoas sim, para outras não. Mas você tem que entender que ninguém é obrigado a fazer nada por você. Se as pessoas fazem é porque elas querem. E se elas não fazem é porque elas não querem. Tipo assim, é tão simples. Mas, tipo, é difícil pra entender pra algumas pessoas. Porque, tipo, nem todo mundo pensa da forma que eu tô explicando aqui. Nem todo mundo tem uma bagagem de vivência a ponto de saber que é melhor ambos estarem sozinhos e felizes do que juntos e infelizes. Tipo assim, eu falo isso, mas tipo, eu nunca estive nessa situação de juntos e infelizes. Eu já estive separado e feliz. Sempre assim, entendeu? Mas eu sei o quanto que não ia fazer sentido todo relacionamento meu que acabou. Eu pensei, não só romântico, quando eu falo relacionamento, eu falo todo tipo de relacionamento. Enfim, não ia fazer sentido, ia chegar um momento que ia desgastar os dois lados e não ia fazer sentido. E tipo, eu preferi que acabasse da forma que acabou, com a vida fazendo os caminhos se separarem, igual o final de Velozes e Furiosos. Enfim, preferi que a vida fizesse isso do que acontecer de uma forma ruim no final, entendeu? Porque eu prefiro assim do que acabar de uma forma mais traumatizante, sabe? Porque é melhor acabar de boa do que traumatizante, entendeu? A visão é essa. As pessoas são muito complexas pra gente defini-las com simplicidade. Muito complexas. Muito complexas. Tipo assim, eu ainda vou trazer um episódio falando só sobre esse tópico, pessoas complexas, porque somos todos complexos, enfim. Mas a gente tem que entender que por mais que a gente queira muito, ninguém é obrigado. Ninguém. Absolutamente ninguém. Entendeu? Quando você deixa ir, e diz pra si mesmo que tá tudo bem essa pessoa aí ou essa coisa não estar mais na sua vida, você fica mais tranquilo. Que por mais que você esteja vivendo um sofrimento naquele momento, você fica tranquilo porque você se sente em paz depois daquilo. Depois que acabou, depois que você já sofreu, você se sente bem. Então, você entende que por mais que você pense, mas vai ser o fim do mundo pra mim se aquela pessoa não estiver mais comigo, se aquela coisa não for mais uma coisa que faz sentido pra mim, se aquela pessoa não for mais o meu amigo, cara, você fica tranquilo, porque você entende que pessoas vêm e vão, situações vêm e vão, acontecimentos vêm e vão. E você é a única coisa constante. Entendeu? Você é a única constante. E isso é uma coisa que traz um alívio pra gente quando a gente constrói um relacionamento saudável com nós mesmos. Porque a gente pensa que construir relacionamentos é uma coisa que a gente só faz externamente, mas a gente também tem que se construir internamente. Porque internamente a gente reflete muito do que a gente é. Então, tipo, se as pessoas, elas se sentem bem com você, se as pessoas gostam de estar perto de você, é porque você é uma pessoa agradável para essas pessoas. E isso pode ser por causa da sua personalidade, por causa do jeito que você é, por causa da energia que você emana, por causa de inúmeros fatores. Mas o importante é você estar bem com você mesmo. E tipo, quando você se prende a uma pessoa que não quer mais estar com você, vocês desgastam aquela relação. E até aquele fim vai ser desgastado por causa dessa prisão, sabe? Então, assim, isso vai destruir um relacionamento que era pra ser de boa, que era pra ser tranquilo, até o final, e vai acabar sendo uma coisa ruim, sabe? Então, tipo, é como se você jogasse todos os momentos pro ar que você viveu de felicidade, você destrói aquilo sendo uma pessoa babaca no final, porque você não aceitou o fim, entendeu? Então, assim, não tem o que você faça,
Entendeu? É só você aceitar. Eu vou repetir isso várias vezes. Mas é só você aceitar, cara. Só aceita, respira. Levanta a cabeça e sai fora. Por mais que você esteja triste. Por mais que você esteja triste. Não pense assim, eu tenho que sair por cima pra eu ficar bem. Isso é coisa do ego. Não é assim. Você tem que sair de cabeça erguida, porque você tem que colocar na sua cabeça, a partir daquele momento que acabou, que você vai ficar bem, que vai passar. Você tá sentindo muita tristeza na hora, mas vai passar. E tá tudo bem. E você não tem que sair de cabeça erguida pensando assim, essa pessoa vai voltar pra mim mesmo. Você não sabe. Você não sabe. A pessoa pode nunca voltar, a pessoa pode voltar no mesmo dia. Enfim, não é assim que você tem que pensar. Você tem que pensar em si e no seu futuro a partir daquele momento. Não inclui mais aquela pessoa no seu futuro. Entendeu? Então, tipo, se você não quer, se a pessoa também não quer, não inclui. Pronto, acabou. Tipo assim, se você quer e a pessoa não, entendeu? Só vai dar certo se os dois quiserem. Só vai dar certo se os dois quiserem estar na vida um do outro. Se você ama mesmo algo ou alguém, deixe ir. Apenas deixe ir. Sabe aquele negócio que vale mais um pássaro na mão do que dois voando? Ou tipo, se for pra ser seu, vai voltar e não sei o que. Enfim, é tipo esse ditado. Você tem que deixar as pessoas ir. Se você ama mesmo uma pessoa, deixa essa pessoa ir. Se essa pessoa for pra você, ela vai voltar. E se não voltar, não foi. Então tá tudo bem, cara. E tipo, se voltar e você não quer mais a pessoa, aí você resolve o que você quer, entendeu? Tipo, acontece que a gente tem que construir um relacionamento mais saudável com fim de ciclos e com fim de relacionamentos. Porque a gente pode estragar tudo que era uma visão muito bacana com um final ruim. É igual um livro. O livro pode ser incrível, da página 1 até a página 199, e na última página estragou o livro. Entendeu? Então, tipo, a gente não precisa estragar o fim. A gente só aceita e deixa a pessoa ir. Se fizer sentido no futuro, a pessoa vai voltar. E se não fizer, também não volta. Então tá tudo bem. Entendeu? E tudo bem não voltar. Tudo bem não voltar. Não é uma coisa horrível. Não é porque você é uma pessoa terrível que aquela pessoa não quer. Só porque aquele ciclo se encerrou no momento que era para se encerrar. E não significa que quando um ciclo se encerra, ele vai voltar a ser iniciado. Não significa. Mas pode ser que aconteça. Só que alguns ciclos, quando se fecham, eles não voltam a iniciar. E tá tudo bem. Entendeu? Tipo, é aquela coisa. É chato viver isso, mas é sobre isso e tá tudo bem. É tipo esse ditado, sabe? Eu acredito que Deus tem um caminho pra mim e Ele tá traçando o caminho e eu tô só indo, sabe? Eu tô só vivendo. E é isso que eu aceito. Então, tipo, o universo tem esse jeito misterioso de fazer as coisas, tem esse jeito misterioso de fazer as coisas, mas eu acredito que as coisas acontecem do jeito que eram pra acontecer. E eu falo isso da forma mais leve possível, de eu não prender ninguém na minha vida e não pensar que ninguém vai voltar pra minha vida só porque vai fazer sentido. Não vai, não vai. Sinceramente, se não fez, não vai fazer. Entendeu? É isso. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, se inscrevam e compartilhem. Esse episódio foi bem reflexivo. Eu falei muito mais do que eu pensei que eu ia falar no roteiro, mas é isso. Beijo.